Dá pra cortar essa parte, né? Fala aí, pessoal, muito bem-vindo ao nosso sexto episódio do livro de Atos. Você que está vindo pela primeira vez, mergulha aqui nesse vídeo, mas depois você também pode acompanhar aquilo que a gente já falou antes. E hoje nós iremos entrar em Atos, capítulo 4. Já pega a tua Bíblia de papel, pega também o teu journal, o teu caderno e vamos entrar aqui na leitura. Versículo 4, ou melhor, versículo 1, lembrando aqui que Pedro estava pregando o evangelho com ousadia depois do milagre que havia acontecido à porta do templo. Aquele paralítico de nascença havia sido curado e Pedro aproveita esse milagre para proclamar o nome de Jesus. Versículo 1. E enquanto falavam ao povo, os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus vieram a eles, muito irritados, porque ensinavam ao povo e anunciavam por Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os colocaram sob custódia até o dia seguinte, porque já era tarde. Vamos parar aqui rapidamente. O mover de Deus, muitas vezes, ele vai trazer oposição. Então perceba isso, que você não prega para agradar todo mundo. Você vai pregar a verdade da palavra e aquilo que o Espírito Santo te conduzir. E nesse mover de Deus, onde haviam curas, sinais, maravilhas, vemos em Atos capítulo 2 que 3.000 homens são salvos. Existe um mover de Deus em Jerusalém, mas ao mesmo tempo em que existe um mover de Deus em Jerusalém, existe oposição. Então, você não pode ser inocente de achar que Deus vai te levantar e vai te usar sem que haja nenhum tipo de oposição de espírito religioso. Então, você tem que ter uma casca grossa para poder aguentar as críticas. Você vai ver que na história do avivamento, sempre que Deus começa a tocar uma região com um avivamento, existe também um espírito crítico. E nesse caso aqui, os religiosos lançaram mão deles e colocaram Pedro, né, e João na prisão. Nós vemos aqui que os discípulos foram presos por conta da pregação simples e pura do evangelho com poder. Então nós vemos aqui até aquilo que Paulo vai dizer aos Gálatas no capítulo 1, que se ele fosse servo dos homens, ele já não seria servo de Cristo. Então, a nossa missão de vida é viver para a audiência de uma pessoa e viver para agradar uma pessoa que é Jesus. Não é a sociedade, não é o mundo. Vão falar mal de você muitas vezes, vão te perseguir. Pastor, pô, que palavra profética interessante para o começo aqui dessa reflexão, desse devocional. Sim, eu estou falando a real para você. Se você pregar o evangelho genuíno, vai ter resistência. Mas ao mesmo tempo que vai ter resistência, você vai ter a boa e poderosa mão de Deus sobre a tua vida. Uma prova disso é o versículo 4. Entretanto, ou seja, de um lado houve resistência, porém, entretanto, muitos dos que ouviram a palavra creram. E o número de homens era de quase 5.000. O que nós vemos então aqui na igreja de Atos? Existiu uma grande onda de salvação. 3.000 foram salvos em Atos 2. Agora existe um milagre que acontece em Atos 3, e aquele milagre acaba abrindo uma janela de pregação, e agora 5.000 creram, 5.000 foram salvos. E aconteceu que no dia seguinte, os seus governantes, os anciãos, os escribas e Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João, Alexandre, e todos os que eram de parentesco do sumo sacerdote reuniram-se em Jerusalém e, pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em que nome fizeste isto? Meu irmão, aqui levantaram a bola para Pedro. Com que poder vocês fizeram isso? Eles não entendiam, não conseguiam explicar, não tinham linguagem, mas aqui levantaram a bola para Pedro, que mais uma vez aponta para Jesus. Ele não capitaliza em seu ministério, ele não falou, segue aí, @Pedro Pescador, que você vai ver, arrasta aí para cima que eu tenho cursos para te mostrar como fazer isso. Não, Pedro aponta para Jesus. Não tem a ver com uma igreja específica, não tem a ver com uma placa específica, tem a ver com uma geração rendida e prostrada aos pés de Cristo.
Pedro, então, cheio do Espírito Santo, disse a eles. Aqui você vai ver que Pedro começa a pregar com ousadia, colocando em prática aquilo que Jesus havia falado tempos antes, quando colocarem vocês diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com o que é a vez de falar, porque o Espírito Santo vai lhes dar as palavras certas. Então você vê aqui Pedro diante das autoridades e ele começa a pregar com uma sabedoria, com uma eloquência, usando a Bíblia. Você vai ver aqui governantes do povo e anciãos de Israel, se nós hoje somos examinados acerca de uma boa ação feita a um homem impotente e de modo que ele foi curado, seja do conhecimento de todos vocês e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ele aponta para Jesus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a tua vida aponte para Jesus, que a tua casa aponte para Jesus, que quando olharem para você, Jesus seja glorificado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele este homem está de pé diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Aqui Pedro, ele está citando o Salmo 118, versículo 22, o salmista diz, a pedra que os edificadores recusaram tornou-se a principal pedra de esquina. Pedro, então, cheio do Espírito, usa as Escrituras. O que nós precisamos? Uma geração cheia do Espírito Santo, que tem apreço pela palavra e conhecimento bíblico. Então, Jesus então é pregado aqui a partir de Pedro. Pedro cita Salmo 118, e versículo 12 ele diz, em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devemos ser salvos. Meu amigo, não tem 3 caminhos para a salvação, não são 2 caminhos para a salvação, só existe um caminho e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus e somente por Jesus. Pedro prega o evangelho puro e simples. E o versículo 13, a palavra diz, ora, eles vendo então a ousadia de Pedro e João, perceba isso, percebendo que eles eram homens iletrados e ignorantes, se maravilharam e tinham o conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Em outras palavras, a ousadia de Pedro e a maneira que Pedro e João se comportavam fez com que eles tivessem a convicção que eles haviam estado com Jesus. As pessoas à sua volta têm a convicção de que você está vivendo com Jesus. Eles olharam para Pedro, para o discurso de Pedro, para a pregação de Pedro, para a maneira que eles se comportavam e chegaram à conclusão: esses homens iletrados andaram com Jesus. Por quê? Porque falam como Jesus, se comportam como Jesus, vivem como Jesus. Será que a minha vida e a sua vida refletem a Cristo? Nós vemos que a igreja primitiva carregava a essência de Jesus. Quando as pessoas olhavam para Pedro, elas viam Jesus. E então, contemplando o homem que fora curado, em pé com eles, nada podiam dizer contra isso. Aqui nós vemos a máxima: contra fatos não há argumentos. Eles não podiam dizer nada contra isso, porque o homem que havia ficado, ou que era paralítico a vida toda, agora estava de pé. E aquilo então trazia glórias para Jesus. E o espírito religioso e a oposição não tinha o que falar. Pedro, então, e João estavam presos, mas mesmo na prisão tiveram a ousadia de apontar para Jesus. Eles se pareciam com Cristo e agora esses religiosos estavam quietos, não tinham o que falar, porque contra fatos não há argumentos. Isso me lembra aquele cego de nascença que havia sido curado e os religiosos ficam revoltados e começam a falar que Jesus era um pecador e aquele homem responde: se ele é pecador, eu não sei. Eu era cego e agora eu vejo.
podem não concordar com a tua teologia, podem não concordar com a tua ideologia, podem não aceitar Jesus da maneira que você acredita na tua faculdade, mas, meu irmão, na hora que a cura acontece, na hora que o milagre acontece, na hora que o sobrenatural invade a casa, as pessoas não têm o que dizer. Quantas pessoas vêm para o conhecimento de Cristo através de um milagre, através de uma maravilha, através de uma libertação? Versículo 15: então lhes ordenaram que saíssem do concílio, e eles deliberavam entre si, dizendo: o que faremos a esses homens? Porque certamente um milagre notável feito por eles é manifesto a todos os que habitam em Jerusalém, e não podemos negá-lo. Mas para que não se espalhe ainda mais entre o povo, ameacemo-nos para que de agora em diante eles não falem mais nesse nome a nenhum outro homem. E chamando-os, ordenaram-lhes que de nenhum modo falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam e disseram a eles: julgai vós se é justo aos olhos de Deus ouvir a vós mais do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Vamos parar aqui no versículo 20. Então agora os religiosos já não sabem o que fazer, já não tem mais estratégia, mas eles pensam: vamos então ameaçar esses dois e vamos dizer para que eles não falem mais no nome de Jesus. E a resposta de Pedro e João é: nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Meus irmãos, preste atenção nisso aqui. Quando o inimigo não conseguir mudar a sua convicção, ele vai tentar diminuir a sua intensidade. Quando os religiosos perceberam que não conseguiam mais mudar a convicção de Pedro e João, a direção era: então tá bom, não tem o que falar, esse homem foi curado, percebemos que vocês andaram com Jesus, simplesmente para de falar nesse nome. O inimigo, quando não muda a sua convicção, vai tentar diminuir a sua intensidade. Então tudo bem você falar, você pode crer em que você acredita, mas só não fale de Jesus aqui na faculdade. Só não fale desse nome aqui nesse ambiente. Vocês têm que respeitar um pouco o próximo. Não estou aqui dando margem para você ser um crente sem noção que entra na sala de aula orando em línguas, larabaraba, e começa a profetizar. Não é isso. Você tem que ter sensibilidade, mas ao mesmo tempo não diminua a sua intensidade, a sua paixão, a sua devoção, porque a igreja primitiva era radical. Os caras, meu irmão, eram faca na caveira, sangue nos olhos. Quando perceberam, então, que não podiam diminuir ou tirar a convicção desses dois, eles pediram: então só para de falar e tá tudo certo. E a resposta era: nós não podemos deixar de falar de tudo aquilo que temos visto e ouvido. E depois de ameaçá-los ainda mais, os deixaram ir, não achando nada para castigá-los por causa do povo e por todos os homens que glorificaram a Deus pelo que acontecera, porque o homem em quem se operara aquele milagre de saúde tinha mais de 40 anos de idade. Deus usou então essa oposição para espalhar ainda mais o evangelho. Resista, continue, seja radical por Jesus, seja verbal por Jesus, manifeste a sua fé, encha-se de ousadia. Eu quero profetizar que por onde você passar, as pessoas olharão para você e dirão: esse homem andou com Jesus. Que Deus te abençoe profundamente. Eu quero que você, cara, fique encorajado para entrar no teu ambiente de trabalho, para manifestar a glória de Deus. Fica ligado para o nosso próximo episódio. Deus abençoe.